Olá pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui em nosso espaço da Semente Construções a arquiteta Patrícia Schmidt, seja muito bem-vinda à Obrigada. Semente. E nós vamos falar de assuntos muito especiais. Um deles é uma especialidade da Patrícia, que fala exatamente sobre como utilizar a tecnologia dentro das construções, que é o assunto que eu começo o nosso bate-papo para perguntar como que a Patrícia enxerga o uso da tecnologia dentro da construção civil hoje. Isso. Do ponto de vista da arquitetura, né, não há nada que impeça que utilizemos processos mais tecnológicos dentro da construção, sem e que não vai afetar a parte estética, não vai afetar a funcionalidade do projeto. Ao contrário, vai trazer muito mais componentes de sustentabilidade, de qualidade construtiva, de rapidez e de previsibilidade orçamentária, que é o que todo mundo deseja, Com certeza, né? né? Com certeza. Isso aí. E outro ponto bem importante que a gente observa na construção também é a questão do atendimento de alta qualidade que a gente tem com os clientes, tanto para a parte da arquitetura quanto para a parte de construção. Então eu queria perguntar para a Patrícia como que a Patrícia vê Isso, isso. muitas vezes se confunde alta qualidade com luxo, e são coisas completamente diferentes, né? Muitas vezes a qualidade ela não está no valor das coisas, mas no que ela traz de benefício para quem vai estar construindo, no uso, na durabilidade, no acabamento, na estética, né? Tudo isso se alinha de tal forma que alta qualidade em construção ela nasce lá no projeto e termina na manutenção, na verdade, Com não é, certeza, né? nem no final da construção. É, Né? É muito importante ter essa pós-obra. visão. Exato. E essa parte da qualidade na construção, a gente vê muito uma preocupação grande para os clientes, assim, de pensar durante o processo construtivo aquilo que pode ser usado de melhor, mas não relativamente sempre o mais caro, né? O mais caro, para que depois não dê as manutenções drásticas no final da obra. É a famosa relação custo-benefício, Aham, né? com certeza. Que vai desde os pequenos detalhes até as questões mais importantes da obra. Que vão desde o tipo de mão de obra que vai utilizar, a tecnologia que você vai empregar em determinadas situações dentro da construção, né? Então, isso é importante. Desculpa. Nossa próxima pergunta para a Patrícia também é uma coisa que é uma tendência que a gente percebe no mercado, que é identificar quais são as vantagens de hoje contratar uma equipe que é multidisciplinar e integrada, que atende desde a solução do projeto à obra, ao invés de fazer várias contratações separadas com profissionais, equipes diferentes, e possivelmente pode ter envolvimento muito maior do cliente, né? Sim. O que nós podemos dizer? No processo de projeto, já começa isso daí, né? O projeto arquitetônico integrado com os projetos complementares, que são os projetos de engenharia, alinhados já com o sistema construtivo, ou seja, vamos construir com como, né, essa edificação. A partir daí, tudo vira uma equipe só até o final. Então, um bom construtor que consiga alinhar o projeto, as necessidades do cliente, prazo, orçamento, é fundamental para que você tenha um bom desenvolvimento, para que o cliente se planeje, para que o cliente consiga definir as coisas com clareza, com informação, né, transparência. Então, a construção perfeita é a que começa ali no primeiro contato, na primeira vontade que o cliente tem em construir algo para si, né, ou para sua família, procurar bons profissionais do desenvolvimento dos projetos até a sua construção ali no final. A famosa solução completa, Isso aí, isso aí. justamente. É onde a gente também percebe que os clientes buscam bastante, e para não ter esse envolvimento, essa preocupação, essa dor de cabeça grande, por ter que participar tanto da obra, sem ter que uma equipe que possa conduzir do início ao fim, Exato. Quando nós temos contratações isoladas, vamos dizer assim, isoladas. as coisas acabam não se conversando. Muitas vezes um profissional chega, o outro precisava que já estivesse pronto aquela etapa. Então, é importantíssimo ter alguém que coordene, uma empresa, um profissional que coordene esse processo para que as coisas se encaixem, tanto no tempo, quanto no desembolso, quanto na qualidade do que vai acontecendo durante a obra. Né? Esse é o grande desafio. Exato. Outro ponto bem interessante que a gente tem observado no mercado, as pessoas têm uma dúvida muito grande com relação à diferença que existe entre uma construção com um pouco mais de tecnologia, mais industrializada, comparado
a um sistema construtivo de alvenaria convencional, mais tradicional. Então, qual é a diferença assim que tu percebe nos teus projetos? A diferença entre esses dois sistemas sendo utilizados nas obras? Bom, do ponto de vista arquitetônico, é importante que pensemos no projeto arquitetônico já no início, já nas primeiras fases do projeto arquitetônico, que a gente defina o caminho que nós vamos seguir, né? Porque tem características diferentes ou vão ser melhor desenvolvidas se nós já tivermos isso aí. Com relação à questão qualitativa, é incomparável. Uma construção artesanal, tradicional, no tijolo ainda, com a estrutura toda, estrutura de alvenaria, moldada em loco, né? Quer dizer, feita no local e tal, tem um desperdício absurdo, é o tipo de construção que mais gera resíduos no mundo, né? É esse. Então, a gente tem desvantagens desde a qualidade em si da construção até todas as implicações de sustentabilidade mesmo que nós temos numa construção tradicional. Né? Quando a gente emprega tecnologia na construção, essa tecnologia ela vem desde a questão do pensar, do projetar, do conceber exatamente, de buscar alternativas que são mais moldadas ao projeto, ou seja, onde a gente não vai ter uma quantidade de uso de água muito grande, a gente não vai ter desperdícios, né? Tudo já chega no canteiro de obras pensado, né, e será construído de forma muito mais industrializada, né, muito mais acoplada do que a construção tradicional. Sem contar que muitas coisas envolvem também a questão de conforto térmico dos clientes também, a velocidade da obra, manutenção, toda a preocupação que exige um tempo intenso de mão de obra, que a gente tem bastante mais dificuldade, visto a dificuldade do mercado, né? Então, Sim. vários fatores que podem complementar a essa questão que trouxe, que a gente percebe pela semente também, que pode somar muito no produto final que o cliente vai receber. Então, Exatamente. são uma série de fatores, né? Exatamente. Nós estamos comparando padrões de construção muito diferentes. Apesar de que as coisas podem ser mescladas, Com né? certeza. Você pode trabalhar numa mesma construção com vários, inclusive Sistemas. vários sistemas, né? E até, dependendo da situação, vai entrar um pouco da construção tradicional nessa construção total. Mas é importante exatamente estar bem assessorado, né? Para seguir o melhor caminho. A gente tem percebido essa experiência dentro da semente, que tem sido bem forte, esses sistemas diferentes, construtivos, dentro de uma construção só, até com pedra, com concreto, com steel frame, wood frame, CLT, outros sistemas, que fazem a composição completa da solução final. Exato. Do ponto de vista arquitetônico, não há nenhum impedimento de eu colocar qualquer estilo arquitetônico numa construção altamente tecnológica. Né? Eu recebo clientes que eles colocam assim, eu queria uma vibe rústica, mas eu quero construir em steel frame, por exemplo, que é a estrutura metálica. Né? E nada impede que arquitetonicamente se tenha o estilo rústico numa construção altamente tecnológica, numa estrutura metálica. Só que o cliente vai receber uma qualidade construtiva melhor, conforto térmico, conforto acústico, né? Uma construção muito melhor desenvolvida e entregue muito mais rápido, inclusive. Então, Patrícia, a pessoa hoje que ela procura fazer a sua casa, né, seu sonho sendo realizado, por que ela buscaria fazer a sua construção, né, as vantagens fortes assim com relação a um sistema mais tecnológico, mais industrializado, do que comparado à alvenaria, né, com o convencional, ou até mesclar as duas situações, né? Como que tu vê para encaixar isso de forma plena dentro dos projetos? Olha, Francel, o que eu posso dizer? No nosso escritório, eu tenho recebido é cada vez mais comum o cliente já chegar com essa demanda. Eu não quero construir da forma tradicional. Eu quero que a minha casa seja construída de forma mais inteligente, né? Eu não admito que se construa hoje como se construía há 100 anos atrás, com as mesmas demandas, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, né? De obras que se estendem alongadamente por vários motivos, né? Aí que nós não vamos entrar aqui nesse momento, mas e que a construção tecnológica, ela elimina muito desses, digamos assim, como vou dizer, desses improvisos, né?
Uma construção tecnológica, por premissa, ela já você tem que ter um planejamento. Muitas vezes parte dela vai ser fabricada antes de ser levada para o local da obra, né? Então, você tem que ter um planejamento, você tem que ter os projetos, por premissa, sim. Né? E os clientes acabam entendendo isso muitas vezes não como um custo a mais, mas ao contrário, quando ele consegue planejar, quando ele consegue visualizar o desenvolvimento da sua obra antes da obra acontecer, né? Sabendo exatamente quanto vai gastar, sabendo exatamente quando ele vai receber a As obra dele. previsões, né, mais concretas. Né? Exatamente, e muda completamente. E assim, não são previsões, né, que previsões, eles são, na verdade, orçamentos bem definidos, bem, né, desenvolvidos, porque o sistema permite isso. A tecnologia, quando ela entra na construção, ela permite que se saiba exatamente quanto vai se gastar, quanto vai ter de reuso, que tecnologias você vai empregar, porque a tecnologia ela não está só no sistema construtivo, né? Não é só você vai construir com tijolo, você vai construir com uma estrutura em madeira engenheirada, por exemplo, um wood frame ou uma estrutura metálica como o steel frame. Ela tá envolvida aí em outras estratégias também que se coloca, do tipo de acabamento que vai se utilizar, se vai ser feito um tratamento acústico, um tratamento térmico, que às vezes não onera tanto assim a construção, mas melhora muito a qualidade dela. Com certeza, estamos de pleno acordo com isso. Outro ponto interessante que as pessoas, acho que têm de preocupação quando vêm falar conosco, é não só para o steel frame, o wood frame, mas as construções com tecnologia mais recentes, a questão de como utilizar isso para poder fazer o uso numa casa de alto padrão. Então, a pessoa acha que, né, aquela história dos três porquinhos, vamos fazer uma casa de steel frame, wood frame vai ser uma coisa frágil, vai vir um vento derrubar, né? Então, é uma coisa bem mais antiga. Mas como que tu vê essa questão no mercado, assim, para as Eu pessoas? diria assim que à medida que as pessoas têm se familiarizado mais, têm ouvido mais falar, têm lido mais, têm visto as construções acontecerem, porque que bom o Brasil entrou nessa, né, já está saindo da onda só da construção tradicional, artesanal, vai ficando claro que são estruturas extremamente seguras, que têm uma durabilidade muito grande, que apesar de poderem ser construídas num tempo muito menor, são estruturas mais rígidas até do que a estrutura em alvenaria do ponto de vista estrutural mesmo, né? São construções que foram desenvolvidas em países que têm furacão, que tem Estados tufão, Unidos, né? que tem ciclone, que tem muita neve, então elas suportam, né, sobrepesos Com muito certeza. grandes e tudo. Então, assim, aquela história de que o lobo mau vai assoprar, não, isso aí realmente não acontece. Não, pensar até que 85% do mercado das casas nos Estados Unidos são feitas com esses sistemas, né? Então, pensar, pô, se nos Estados Unidos é feito a maioria das casas nessa tecnologia, como que não pode ser implementado no Brasil? Se nem furacão a gente tem aqui, né? Pois é, exatamente. Exatamente. Então, são sistemas que têm plena, inclusive tem normativa, né? Tá Claro, tudo certinho. A construção, a light steel frame, que é a estrutura metálica leve, ela é considerada hoje uma construção tradicional, do ponto de vista, inclusive, você pode ir no financiamento para construção, reforma, tudo absolutamente igual a aprovado, qualquer outro sistema com construtivo. certeza. Então, Patrícia, o que tu observa hoje, assim, a questão de vantagens e desvantagens nesses sistemas de construções mais tecnológicos, né? O light steel frame, wood frame, CLT, até o aço laminado, aço pesado, com relação aos projetos que desenvolve na arquitetura, vantagens e desvantagens. Perfeito. Bom, vantagens são muitas, né? A qualidade construtiva é muito maior, consegue dar um conforto melhor para quem, já falando em uso mesmo da Hum, construção, né? A rapidez da construção é uma vantagem absurda, assim como a limpeza de canteiro, pouco desperdício, né? A organização da construção ela já parte de um ponto um pouco melhor, um pouco mais alto do ponto de vista da qualidade do desenvolvimento. Do ponto de vista de projeto, são sistemas que oferecem para a gente todas as possibilidades arquitetônicas. Então, não há qualquer limitação. Existe esse mito, né, de que uhum, a gente só consegue fazer
casas estilo Quadradas, moderno, exatamente, que a gente não consegue pôr um sem vãos telhado, grandes. né? Se a gente, exatamente, ficamos limitados nos vãos, que a gente não consegue pôr um telhado colonial, que a gente consegue fazer uma casa com outro estilo. Absolutamente, tá? Isso é puro mito. Nós conseguimos trabalhar sim com esses sistemas tecnológicos, todos os estilos arquitetônicos. O céu é o É o limite. limite, né? Então é rapidez, liberdade arquitetônica, qualidade construtiva, do ponto de vista de sustentabilidade, nós temos vários, digamos assim, sobre vários aspectos, desde da produção industrializada controlada e bem fiscalizada, de todos os insumos que entram nessas construções, tá? Desde a estrutura até como vão ser feitas as paredes, né? Tudo isso daí. Tá? Até você ter a possibilidade de ter um planejamento e uma orçamentação Detalhada. bem detalhada da construção. Tá? Desvantagens. Eu diria que hoje a grande desvantagem é o custo direto. Porque nós estamos falando de dois sistemas com padrões diferentes, né? São dois padrões de qualidade diferentes. Então, por que eu falo custo direto? Porque se você diluir isso pelo período da construção e pela manutenção e durabilidade, no final o custo total ele acaba sendo equivalente ou a construção tecnológica acaba sendo mais vantagem. Tá? Se você pensa no tempo médio que dura uma construção, a mesma construção num processo artesanal com uma num sistema mais tecnológico, você pode cair a metade do tempo da construção, né? E isso evita um monte de existe muito cliente que chega comigo e diz assim: mas a construção em alvenaria vai sair muito mais barata. Na teoria, no final, quando você tem todos os furos de orçamento ao longo da construção, ele acaba, às vezes, saindo mais cara do que aquela que você está custo real final. e final ali no início. Né? É até uma coisa bem interessante que as pessoas perguntam muito assim, mas quanto que isso é o custo do metro quadrado se eu fizer, por exemplo, a minha casa em light steel frame e fizer em alvenaria? Para poder ter esse comparativo, quanto que custa mais, assim. Então, o pessoal sempre fica muito preocupado nesse custo direto envolvido inicial, mas não contempla essas coisas que tu comentou, né? Assim, eu sempre, normalmente fica bem claro quando eu digo assim, gente, comparem dois padrões de carro, um carro mais simples, né, que vem básico, motor, banco e tal, né, e um carro premium, um veículo premium, né. É difícil você comparar diretamente um com o outro porque as tecnologias, tudo que foi empregado para desenvolver um e outro são diferentes. Né? Você está comprando coisas diferentes. Quando você compara o metro quadrado da construção tradicional com o metro quadrado num sistema construtivo, uma construção mais tecnológica, nós estamos comparando, não dá para comparar diretamente. Com certeza. Patrícia, uma pergunta agora um pouco diferente. O pessoal que busca hoje uma construção mais com tecnologia, mais industrializada, que tipo de perfil de cliente é esse? Que público que busca esse tipo de mercado para construir? É uma pergunta interessante, porque assim, como o nosso escritório ele é especializado, né, em arquitetura voltada para construções tecnológicas, é bem comum o cliente já chegar com essa demanda conosco. Então, de maneira geral, é um cliente preocupado principalmente com sustentabilidade. Tá? Ele normalmente não quer só a construção metálica ou a construção, né, diferenciada, um CLT e tal, não é só isso. Né? Ele normalmente ele agrega muitos requisitos de sustentabilidade. Ele certamente vai querer geração de energia fotovoltaica agregada, reaproveitamento de água de chuva, que hoje é bem básico, né? Eu acho que qualquer construção, isso não é mais um requisito, já é obrigatório, não temos que fazer. Mas ele é um cliente muito voltado para essa questão. Também é muito forte a questão da previsibilidade orçamentária. Tá? Ele é aquele cliente que já entende que na construção tradicional nós não conseguimos ter isso de forma precisa. Previsível. A própria forma de construir impede que isso aconteça. Né? Então, ele é aquele cliente que ele busca qualidade. Né? Ele pensa mais no custo-benefício do que efetivamente no custo direto. Né? Ele tem aquela visão de médio e longo prazo. Né? E muitas vezes ele diz assim, eu quero para minha família
algo que tenha um padrão diferente do que a gente vê muitas vezes aí e de problemas que acontecem na construção tradicional. Legal, hein? Até interessante que a gente tem a percepção também, isso que tu comentou, que o cliente está cada vez mais buscando o produto final, a solução pronta, né? A Sim, solução realmente pronta. Então, sem ter esse envolvimento tanto no processo construtivo. Patrícia, uma coisa que é interessante que os clientes sempre comentam é como que eles conseguem ter a solução pronta. Quero comprar minha casa pronta, né, ter a solução completa, chave na mão. Como é que tu vê essa solução chave na mão? eu diria assim que é a melhor opção, a melhor solução e é o que o cliente hoje deseja. É chegar lá no escritório de arquitetura e ele já está pensando, você consegue desenvolver o projeto e depois a gente não precisa mais se preocupar e recebe a casa pronta, né? É o sonho, né? Porque a confiança já começa pela confiança no trabalho da equipe, né? É confiança no projeto arquitetônico, é confiança em quem vai realizar a construção. O que o cliente quer não está se preocupando com a obra, Não. né? O que ele quer é definir o que eu desejo para mim ou para minha família, que no final eu receba de acordo com o que foi planejado, projetado, né? Pensado, com o que eu quero, com o que eu desejo, com o que eu defini, né? É isso. E qual é o que garante o processo de confiança ao longo de toda essa jornada, né? Do que vai do projeto arquitetônico até a entrega da casa pronta. É que quem estiver envolvido no processo esteja trabalhando sempre junto e com foco no cliente, que trabalhe de forma transparente e mostre para o cliente o que está acontecendo, ele acompanha, mas o que tem que ser resolvido, que não precise da interferência dele, acabou, ele não precisa estar ali envolvido no dia a dia da obra, um material e entrega e cronograma e coordenar a execução. Não, o cliente Não faz hoje sentido, né? precisa estar focado no que ele tem que fazer, né, na vida dele. E a obra, deixar para quem vai cuidar da obra e no final ele receber. Isso é interessante, traz um vínculo também muito com a indústria automobilística. A pessoa que vai comprar um carro, ela quer receber a chave do carro, o carro prontinho, funcionando, sem ter problema nenhum. Exatamente. No carro, ninguém vai lá dentro da fábrica para ver se a peça encaixou, não. Isso foi resolvido lá dentro, durante o processo. O que ele precisa é receber o carro funcionando, né? E conforme ele encomendou e comprou ali. Então, essa é uma tendência que a gente também percebe da semente forte no mercado, de ter a solução do produto cada vez mais pronto para os clientes e receberem aquela solução pronta, certificada, com qualidade. Exato. Uma coisa que a gente percebeu recente agora, até através de uma pesquisa, Patrícia, é a questão dos problemas fortes que tem na construção civil. O mercado de construção civil, de modo geral, não só no Brasil, mas ele é muito problemático, assim, com tantos problemas que acontecem, retrabalho na obra, atraso, orçamentos que são estourados, isso é muito comum. E a gente teve uma pesquisa recente do Instituto do IBAP que informou que 47% dos problemas da construção civil vêm dos projetos. Como que tu enxerga isso? Eu enxergo com a velha cultura de, gente, faz aí o projeto e depois a gente resolve na obra, né? Isso aí é típico nosso, da nossa cultura mesmo. Depois a gente Dá resolve, um jeito, lá a né? gente dá um jeito, né? E aí o que que isso acarreta? Desperdício, retrabalho, né? Constrói, destrói, faz, desfaz, Dor de né? cabeça, Exatamente. saúde Então, mental. uma das primeiras coisas que eu sempre converso muito com meus clientes, vamos pensar tudo em projeto. Todos os detalhes, as possibilidades e tudo em projeto. Sai muito mais barato você gastar, entre aspas, né, investir mais tempo nessa fase, mas resolver tudo aqui antes de começar a construir vai sair muito mais barato e no final acaba saindo mais rápido, né? Você vai ter consegue terminar a fase de projetos com um planejamento efetivo e não com uma estimativa só para, né, só para inglês ver, como diz no popular, né? Até interessante que a gente percebe com o uso da tecnologia, que vem vindo cada vez mais forte, de software, os projetos, a modelagem, a visualização tem facilitado muito assim para os clientes conseguir enxergar a casa pronta, já até tem óculos virtual hoje em dia, tem bastante solução para poder aprimorar isso e enxergar o produto já pronto. Não só o produto, né? Mas também
toda a parte das instalações, das soluções construtivas, a estrutura da casa. E isso é uma ferramenta bem interessante para nós, a consultora, que a gente utiliza bastante dentro do canteiro de obras, para facilitar quem vai executar e enxergar isso, né? Então, eu imagino que para vocês, no desenvolvimento da modelagem, o uso dos softwares, sistemas, para poder mostrar como é que vocês apresentam isso para o cliente, né? Isso. Dentro do nosso escritório, o projeto ele já nasce em 3D, né? E não só nasce do ponto de vista visual, quanto do ponto de vista de informações. Então, nós já começamos o projeto desde o princípio com essa concepção de pensar em como vai ser construído, né? Isso tudo acaba afetando todo o processo, porque nós conseguimos apresentar para o cliente de forma visual, muito intuitiva e sem techniquez, entendeu? Sem estar apresentando planta baixa, elevações e tal, que o cliente que é leigo não tem o Não, porquê não entende, entender, né? né? Mas quando ele vê uma imagem 3D bem realista do que ele vai receber, ele consegue entender o que está sendo pensado para casa, para o espaço, né? Tanto da área externa, área interna, como fica a relação dos ambientes, né? Do que exatamente nós estamos falando, de amplitude, de escala, né? Tipo, a percepção de espaço e tal. Então, isso quando a gente finaliza, por exemplo, o projeto arquitetônico, isso transborda também para a área mais técnica. Então, quando um engenheiro que trabalha com o mesmo tipo de tecnologia, ele faz lá o projeto hidrossanitário, faz na parte de tubulações e tal, e constrói e faz o projeto dele da mesma forma, a gente consegue ver dentro das paredes da casa, ainda de forma virtual, onde cada cano As instalações passa, todas, né? né, onde o que pode estar interferindo com uma coisa com outra, o tubo de elétrica pode estar interferindo, e a gente consegue resolver em projeto isso de forma intuitiva, direta, né? E isso também vai gerar economia na frente, né? Lá na hora da construção. Olha que interessante essa questão que tu falou da construção virtual. Então, a gente tem percebido hoje os sistemas que são desenvolvidos de projeto. O cliente vai lá, acessa virtualmente a construção, as instalações, onde estão passando os canos, pontos hidráulicos, e durante o processo construtivo, o cliente vendo isso, as equipes de obra conseguindo enxergar isso, a comunicação entre todas as partes é muito mais clara, né? Cliente, arquitetura, engenharia, construtora, equipe de projeto, equipe de mão de obra, tudo isso fica muito mais claro. E com certeza o produto final acaba sendo com qualidade superior. Com certeza, com certeza. Essa forma intuitiva visual, né, porque não deixa de ser, ela vai para todos os níveis, do cliente até quem está executando lá na ponta, né? Hoje a semente já trabalha assim, né, na Exatamente. construção, lá no canteiro de obra, seja onde ele estiver, os construtores, né, de vocês têm acesso ao 3D do projeto inteiro. E qualquer dúvida que ele possa ter do ponto de vista técnico, ele tira essa dúvida no visual. Com certeza. Muito se fala a respeito do mundo pós-pandemia hoje em dia. Então a gente percebe uma mudança grande, uma tendência grande no mercado de êxodo urbano, né? As pessoas realmente preocupadas em ter uma qualidade de vida, sair para morar no campo, sair, se afastar um pouco dessa urbanização pesada e ter essa facilidade do home office, tudo, né? Como que tu Isso. vê isso com os clientes, com os projetos hoje nessa mudança? O que eu posso te dizer com relação a esse processo de mudança de estilo de vida pós-pandemia? Né? No primeiro momento, ali ainda durante o auge da pandemia, 2020, houve aquela transição do trabalho escritório passou a ser o home office, né? Então, esse foi o primeiro impacto que nós tivemos. As pessoas ficaram muito dentro de casa, trabalhando dentro de casa, e começaram a construir espaços mais profissionais dentro de casa, né? Então, esse foi o primeiro momento. E em seguida, muitas dessas profissões, inclusive, deixaram de ser presenciais nas empresas, né? Você percebeu que poderíamos trabalhar em vários níveis, em várias profissões, em home office. Então, acho que juntou um pouco isso, a possibilidade de estar trabalhando em qualquer lugar do mundo, né? Basta você ter acesso a uma internet, junto com aquele período de confinamento que deixou as pessoas claustrofóbicas, né? Fechadas, muitas vezes em pequenos apartamentos, em casas, sem uma vizinhança próxima e tal, a procurarem sair um pouco dessa
desse movimento urbano, né, que nós tivemos por muito tempo, de êxodo rural para os centros urbanos, agora começou um movimento de saída dos centros urbanos, da vida atribulada, corrida, para áreas de contato com a natureza, né? Então você hoje pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, muitas profissões, sentado numa mesa no meio de uma floresta, de vista para um vale, ou na beira de um rio, ou de frente para uma praia, né? Então isso aí trouxe para nós, junto com esse movimento, até uma mudança do ponto de vista de vivência, de arquitetura, né? As arquiteturas mudaram muito. As pessoas hoje não pensam só em numa região serrana, por exemplo, se proteger do frio. Ela pensa também em ter o contato visual com a natureza. Então a gente tem que pensar na arquitetura que proteja do frio, mas não tire o contato visual. E aí o emprego da tecnologia da construção muitas vezes nos ajuda a aliar as duas Vincular as coisas. duas coisas. Que interessante isso. A gente também percebe forte dentro da semente. Os clientes nossos têm buscado muito essa moradia no campo, muito pela qualidade de vida, assim, conseguir se estruturar, morar no interior, numa cidade mais afastada, é realmente buscar qualidade de vida para a sua família, ter um conforto, né? Ter uma saúde mental muito melhor no ambiente do campo, na praia, né? Num local muito mais adequado para a sua família. Isso, eu percebo muitas famílias jovens, né, com filhos pequenos muitas vezes, e estão se predispondo a sair de um centro urbano conturbado, de você passar muito tempo num trânsito, passar menos tempo com os seus filhos, para morar em lugares assim muito mais afastados, né, que o filho possa pisar na terra, né, que vai estudar talvez numa escola menor aqui, presencialmente, mas que ele tem um mundo aberto na internet para complementar qualquer tipo de instrução ou coisas do tipo. Então, isso está acontecendo com muita frequência, né? E nós estamos aqui, né, do ponto de vista de pensar nesses espaços, de pensar nessa relação do novo modo de viver, mas que aliando tudo também o que a gente tem de melhor em tecnologia e processos para integrar as duas coisas, conforto e viver na natureza. Até a própria gravação que a gente faz aqui hoje, a gente poderia fazer em qualquer lugar do mundo. Sim. Interessante, né? Uhum. Comparado se fosse há 3 anos atrás, a gente estaria fazendo num ambiente com 100, 200 pessoas, 50 pessoas abertas. E hoje a gente pode fazer esse material para pessoas assistirem de qualquer lugar. De qualquer lugar e a qualquer tempo, né? Com certeza. Então, nós agradecemos a nossa presença ilustre e querida da Patrícia aqui no nosso escritório hoje, especialmente falando sobre assuntos que são tão importantes para as famílias que vão construir sua casa, para a pessoa que vai hoje pensar em construir, que vai passar por um processo longo aí. É bem interessante estudar os assuntos. Então, super obrigado pela presença especial hoje e agradecemos a todos. Ficamos aí com os próximos passos e tem muita novidade por aí. Eu que agradeço, Franciel. A gente está aqui com você e a gente tem essa possibilidade de conversar com as pessoas sobre coisas tão importantes hoje no mundo da construção e da arquitetura. Até a próxima. Ok?